Boa noite. Antes de adentrar nos ensinos específicos do Evangelho, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão em torno das virtudes. Quando a gente faz um estudo mais aprofundado das virtudes, procurando a pedagogia das virtudes, a gente percebe que há determinadas virtudes que só são alcançadas com outras que lhes são pré-requisitos. É impossível fazer a caridade no seu formato ideal sem que tenhamos antes algumas virtudes. Essa virtude do estudo de hoje, a piedade, ela tem como característica ser uma base fundamental, um pré-requisito dos maiores dentre as virtudes para alcançarmos o objetivo de sermos virtuosos. Vocês já observaram? É possível um coração endurecido desenvolver alguma coisa em benefício do próximo? Não é? É possível, através da frieza do nosso coração, estabelecermos uma empatia que nos possibilite fazer do outro peça importante para as nossas vidas? É possível sairmos da acomodação sem que um primeiro sentimento nos mobilize a preocupar com aquele que está necessitando da forma mais correta? Então, vale a pena cada um de nós nos analisarmos a partir do que guardamos dentro de nós com relação a essa piedade. Como eu sou? Qual o nível de sensibilidade que eu tenho? Como é que eu estou vendo as pessoas de um modo geral, em especial aquelas que trazem problemas sociais? Então, para que essa lição seja validada dentro do princípio do Evangelho que nos quer tornar melhores, é preciso a gente encarar essa piedade e essa virtude como algo extremamente importante e que deve ser base para as nossas reflexões em torno da nossa reforma íntima. Porque um primeiro ponto para nos analisarmos como estamos, como somos na nossa intimidade, é observarmos de cara o que o semelhante significa para mim. E a partir daí, analisando o meu coração, de repente, eu poderia estabelecer um piso por onde eu me levantaria, porque eu sinto a necessidade do próximo aos poucos. Isso nos resvala quando nós gostamos de alguém. Essa empatia nos envolve quando nós gostamos de alguém. Pode não ser ainda a piedade, mas é quando nós temos a oportunidade de sairmos de nós mesmos. Somos compreensivos com amigos que nós sabemos que têm dificuldades, que têm defeitos, mas nós aceitamos. Por uma afinidade, por uma atração magnética que estabelece as simpatias. Um parente meu, eu sou capaz até mesmo de compreendê-lo, porque a piedade me levou a uma indulgência. E é essa mesma condição que eu preciso ter, esse piso, essa base fundamental, para eu não ser simplesmente ainda o animal que viera do mundo primitivo.
eu preciso fazer com que as minhas fibras sejam diferentes diante da necessidade do próximo. Pensando assim, então, comecemos a observar o que nos ensina mais diretamente o Evangelho. Mas antes, posso trazer também uma das informações de uma outra lição do Evangelho sobre a piedade, não especificamente essa do capítulo 13, item 17, que diz assim: a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo em benefício dos semelhantes. E na lição Leis de Amor, pressupondo-se, pois, a existir aí já a piedade intensa, porque estaríamos falando do amor, nos diz que o amor substitui a personalidade e estabelece a fusão dos seres para que se combata as misérias humanas. Observemos, pois, a importância da piedade, porque sem essa base não é possível existir o amor verdadeiro que faça com que nós substituamos a nossa própria personalidade em função do outro e colaborando para com a sociedade para que assim diminuam as misérias humanas. Ah, como é importante a piedade! E como é importante para eu saber que existe um piso por onde eu posso começar. Por quantas vezes alguns de nós tentamos estabelecer mudanças, ou ainda muitos de nós nem parou para pensar isso, o que é uma pena para cada um de nós que assim estamos. Porque se somos espíritas, e se ainda não paramos em algum momento para imaginar que eu preciso reformar-me intimamente, que esse é um dos dísticos mais importantes dos ensinos espíritas, na ordem natural que me faça transformar-me, que me faça elevar, eu tenho que passar pela reforma íntima. E a reforma íntima vai me mostrar de início os erros, as necessidades de transformações, catalogando sempre os meus pares, o meu semelhante, o meu próximo, como a peça mais importante para determinar o parâmetro da minha evolução. Se eu preciso de reforma íntima, é porque eu ainda não amo. Se eu preciso de reforma íntima, talvez porque ainda sou embrutecido. Não sinto nada com os problemas dos outros. Então o Evangelho nos fala que foi essa piedade que estimulou o bom samaritano. E nós todos sabemos da parábola emblemática que é do bom samaritano. É por isso que ela está estudada no livro Jesus no Lar como a parábola relembrada, que é a mais relembrada. E a importância dela a mostrar-nos aquela figura ímpar, que independentemente de outros conceitos, de outros caracteres sociais, muitas vezes até combatido pela sociedade, o samaritano tinha dentro de si um piso para que ele pudesse desenvolver, através de outras virtudes, o atendimento àquela criatura, simbolizando a natureza de uma virtude que seja capaz de aglutinar outras para transformar-nos não apenas em seres embrutecidos, caminhando à busca da elevação,
mas de seres sensíveis, catalogando as oportunidades de sermos bons para com o outro. É dentro desse princípio que o Evangelho fala, porque o bom samaritano, o que o fez impulsionar-se a assistir aquele homem caído? Foi a piedade. Foi um sentimento mais que fraterno. Porque a piedade é essa porta que abre no nosso íntimo uma porta diferente de outras, porque ela possibilita adentrarem-se em mim um número maior de virtudes. Eu preciso ser piedoso, nem que seja por inteligência, se ainda não o sou. Porque assim sendo, por inteligência, formarei o hábito forma a educação, e eu poderei, em determinado momento, na minha prece, me sentir muito mais em condições de pedir assistência do Pai, porque eu sou piedoso. É essa grandeza que nós precisamos buscar. Através dessa piedade que, segundo o Evangelho, olha só a importância disso. Está lá no Evangelho. Essa virtude é a que mais nos aproxima dos anjos. Como que a gente pode entender isso? Tem tantas virtudes. É porque talvez os anjos estão à cata de alguma coisa em nós, o anjo protetor. Ele está esperando um determinado momento. Ele espera há quanto tempo que se abra uma porta para que ali eu possa figurar um sentimento novo, que seja o início para novas virtudes. Então ela me aproxima dos anjos, porque eles sentem esta porta e podem adentrar-se ao meu coração. Então, olha como isto é importante. Porque se me aproxima dos anjos, gente, eu preciso mudar-me. E aí a gente estaria pensando assim, o que é que faz com que nós sejamos piedosos, se não o somos? Primeiro, observarmos a nossa forma de agir diante dos semelhantes de um modo geral. Todos os dias nós tomamos conhecimento de fatos que acontecem. Diretamente nós convivemos com pessoas que estão próximas de nós. O nosso mundo nos traz, depois da vida, o maior presente, que é o próximo. Eu estou cheio de oportunidades, então, para que eu possa aplicar em mim um sentimento novo. Como eu estou analisando o meu semelhante? Porque ele é diferente. Ele comete enganos que eu jamais cometeria no meu julgamento. Mas de que forma eu o vejo? Como um simples criminoso? Uma criatura pecadora? Mas se eu tiver a piedade, eu terei a piedade bem sentida, o orgulho, o amor, e antes de chegar ao amor, eu terei a indulgência, porque a indulgência é compreensão. Mas se eu não me apiedo ou me apiado, como é que eu vou entender a possibilidade de trazê-lo ao meu coração? Como é que eu vou fazer com que eu tenha a alegria, que é a grande alegria dos espíritos que amam, de ver cada um, outro, aqui, acolá, sendo soerguido por ele? Quando a irmã Rosália fala-nos no Evangelho da sua alegria em encontrar com aqueles que ela auxiliava, não é no sentido de que ela estava simplesmente reencontrando com aqueles que lhes eram fiéis, é pela alegria de vê-los soerguidos. Não existe recompensa maior para aquele que detém as virtudes pautadas dentro da piedade do que sentir-se parte da criação divina
parte da obra divina, colaborando aqui e acolá, para que cada criatura com a qual tenha que conviver possa soerguer-se dos seus males, dos seus enganos. É preciso, pois, para alcançarmos o pré-requisito do amor e a verdadeira caridade, primeiro, nos interessar de forma diferente por aquele que seja objeto do nosso trabalho. Que seja o presente e a oportunidade que Deus me dá através dele, para que eu possa fazer algo em benefício do semelhante. É preciso que isso esteja dentro de mim, porque, segundo o Evangelho, foi este o sentimento que moveu Jesus a estar conosco. Espera aí. Houve um sentimento base para Jesus? Esse Espírito sublime? Faz parte da ordem universal até para os superiores, os divinos, terem um sentimento que os move para desenvolver as virtudes que necessariamente são próprias da civilização humana, mas que eles já ultrapassaram, mas ainda assim havendo uma necessidade. Porque o Evangelho fala que foi esse o sentimento que moveu Jesus. Para toda essa amplitude de amparo, de proteção, de organização de um planeta, no pressuposto de que um dia ele vai ver-nos compondo um mesmo rebanho e sem que esteja nenhum de nós fora, como se fôssemos ovelhas desgarradas. Mas foi preciso piedade. Então é importante, daí a importância dessa lição, porque ela fala que quando alcançar o coração de todos os povos, reinará a paz no mundo. Se não somos ainda totalmente piedosos, estamos a caminho. Acredito que não há nenhum de nós aqui nesse recinto que em algum momento não se apiedou. Então é preciso, desta forma, observar que essa piedade, ela existe como pré-requisito para a nossa transformação. E quantas vezes tivemos laivos de piedade e ficou só nisso? Eu não lembro agora, se alguém lembrar, me fala. Do Humberto Campos, qual dos livros que tem aquela lição, a ficha? Vou fazer um teste aqui, hein? Quem já viu essa lição? Se eu fosse um espírito superior, eu teria piedade de vocês. Desculpe o jeito de falar, gente. Não é o meu caro. É só brincadeira, né? Mas, enfim, tem uma lição dos livros de... Mas eu estou falhando, né? Porque eu tinha obrigação. Quem mais falhou aqui não foram vocês, não, foi eu. Eu tinha a obrigação de vir aqui e citar o livro. Tinha que citar a fonte. Mas eu esqueci. É um dos livros de Humberto Campos. Fala sobre a ficha. Não lembro o nome também do personagem. Vamos supor, então, que foi o Zebedeu. Aí o Zebedeu, em determinado momento, ficou curioso. Como é que eu estou aqui no plano espiritual? E o meu arquivo, meu dossiê? Você quer ver mesmo? Aí foi mostrar para ele. A coisa é bem detalhada, gente. Você recebeu tantos passes. Na moeda corrente você deu tantos reais. Por orgulho você deixou passar tantas oportunidades. Você leu tantas obras com tantas páginas de ensino, tudo isso
descerrado ali, na ficha dele. E provavelmente nas nossas fichas terá um quesito. Quanta piedade você sentiu e não fez nada? Que piedade é apenas uma porta aberta. Pode ser que lá na ficha tenha lá, ó, Eurípides, ó, você teve umas piedades lá, tá? Mas o que você fez? Qual tem sido para cada um de nós a nossa postura mental, sentimental, diante de quantos meninos nos abordaram no semáforo, no sinaleiro, e que nós ficamos com pena dele. Mas que nenhuma conversinha, nenhuma oração, nenhuma lembrança à noite sobre aquela criatura. Imaginando até que poderíamos delongar mais alguma coisa, assim como os samaritanos fizeram. É evidente que a vida não nos dá as mesmas condições para catalogar aquele mesmo rito, aquele ritual. Não estou dizendo isso, que se nós formos parar para assistir todo mundo que a gente vê na rua e parar, a gente não faz mais nada, né? Vai ficar só atendendo todo mundo ali né? E não vai dar tempo. Mas existem formas outras que não são apenas a de materializar as ações em benefício daquele que precisa, daquele pelo qual nós tivemos piedade. Como eu disse, a oração, pedir a Deus por ele. Se houver oportunidade, um dia conhecê-lo melhor, como já aconteceu com algumas criaturas, que apanharam criaturas consideradas marginalizadas e a recuperaram, porque foram atrás, buscou o endereço, transformou-se, adentrando-se a si mesmo no seu coração, numa porta grande que a piedade abriu para amar o seu semelhante. É nesse propósito que nós vamos observar que essas multifaces, a conjugação da piedade com outras virtudes, vai levar-nos a diminuir o egoísmo e o orgulho. Por exemplo, muitas pessoas, eu tenho até um caso, eu nunca vou embora daqui sem contar um caso, né? É um caso, está num dos nossos livros, ou é a simplicidade do bem, ou é a simplicidade do amor. Estou ficando velho mesmo, nem lembro mais qual dos livros que eu coloquei lá, né? Foi um dos primeiros livros que elaboramos. E o livro é fatos reais. E o fato que eu falo dele com muito à vontade, porque aconteceu com minha cunhada. Ela não gosta que fala, não. Na minha terra eu não falo, não. Né? Ela não gosta, ela não quer aparecer. Mas a minha cunhada, tinha uma amiga. Essa amiga era considerada, as amigas do colégio falavam assim, essa é uma nojenta. A menina, e vocês talvez muitos não viveram isso, eu ainda cheguei a viver reflexos do coronelismo. Reflexos de alguma casta, né? E essa menina era uma dessas filhas de coronel, muito bonita, o que atrapalhava ela também nessa prova da beleza, né? Mas ninguém gostava da menina. Ela chegava em sala de aula toda arrogante, ninguém queria ficar perto dela. Mas a minha cunhada, talvez por ser espírita, tinha pena dela. E aproximou-se dela. Mas como é que você quer conviver com essa menina aí? Essa menina é um entojo. Não sei como é que você aguenta. Ela falou, mas é porque ela precisa, coitadinha. Precisa como? Ela tem o nariz empinado, essa coisa toda. E aí ela tinha piedade dela, e um dia ela falou, não, agora eu tenho que tomar medida. Porque o que aconteceu? Estava começando, estava aquele, como é que fala? Aquela coisa flamejante, né? Televisão de Uberlândia. E passou
uma propaganda lá de um sapato muito chique. Quem viveu aqui a época dos bailes sabe que aquilo era... As madames iam nos bailes, era coisa chique. Não, abrindo um parênteses no meio dessa história, teve época que para mim entrar no cinema ao sábado eu tinha que estar de terno e gravata. Pra vocês entenderem como eram as convenções. Então aquela menina falou assim, eu quero aquele sapato. E o pai dela, que tratava ela assim, ó, botava, como diz o outro, botava a menina perdida, né? Expressão. Né? Mandou um dos capatazes dele, vamos dizer assim, vai lá em Uberlândia, compra esse sapato. E não tinha mais. Ah, mas essa menina blasfemou contra Deus. Como é que pode? Eu quero um sapato e não tem, que Deus é esse? Era uma menina desse tipo, tadinha. E a minha cunhada viu aquilo. Falou, não, eu preciso dar um jeito. Fez suas orações e foi inspirada. Falou, fulana, vamos lá na Lagoinha, né? Aqui não, gente, lá tinha uma Lagoinha também, tá? Uma experiência que nós da mocidade fazemos. Ah, mas o que vocês fazem? Não, nós vamos ajudar as pessoas lá. Ajudar? Não, você vai lá para você conhecer, para saber certas pessoas que precisam de ajuda. Ah, mas o que a gente vai fazer para ajudar os outros? E levou-a. Quando a menina chega lá, ela assustou-se. Primeiro ela já tinha ficado susto, porque um pedaço era de terra. O asfalto não tinha aquele pó. Coisa esquisita. Chega na casa, uma menina numa cidade pequena que nunca tinha ido a uma periferia. Quando chega, e a gente procura dar um sentido literário a isso, né? Mas ela depara com os arames, cujas roupas aquelas pessoas simples consideravam como roupa, como aqueles frangalhos que consideravam como roupa. Uma vala como um corredor fétido. Uma privada próxima de um único cômodo. O único cômodo onde estava uma cama grande ali, cama de casal, onde dormia o casal e mais 5 crianças. Um caixote num canto, uns 3 pratos e alguns poucos outros talheres. E a menina, por incrível que pareça, quis chorar. Mas como é que Deus permite uma coisa dessa? Como é que pode? Por que há esse sofrimento? Aí a minha cunhada, ainda inspirada, falou assim, não, se você quiser ir na mocidade, você vai entender isso, que você não tem capacidade para entender isso. Não. Ah, não, eu estou estudando, nós estamos no mesmo nível, por que eu não entendo? Não, tem coisas que você não entende ainda não, mas lá no centro você vai entender. E eles eram católicos. E a menina foi. Até transformar-se numa pessoa diferente. Porque o sofrimento do próximo pode ser, para cada um de nós, a matéria-prima da nossa evolução. Porque é convivendo com os necessitados de amparo que nós seremos capazes de auxiliar, a ponto de um dia nós todos sermos participantes da transformação do mundo quando Jesus nos acolher e ver em nós todas as ovelhas que Ele preparou para o seu redil. É-nos dada a possibilidade, é-nos dado esse encanto de imaginar isso. Mas só a piedade será capaz de estabelecer um piso tão grande para a nossa evolução, que lá um dia onde estivermos no mundo das luzes, possamos lembrar, começou quando eu me voltei para os meus semelhantes. Eu espero que a capacidade de transformação por cada um de nós catalogue no nosso coração que sem o próximo
nós não conseguiremos. Que sem as medidas corretas para a nossa transformação íntima, não haverão se nós não termos o próximo como o laboratório distinto e indispensável para a nossa vida. Lembrando que pela natureza do que ele porta, das agressões que ele possa trazer à sociedade, está no mesmo nível da piedade com que Deus me agracia para que eu possa sair de mim este sentimento. É nessa perspectiva que nós vamos nos tornar mais indulgentes, a ponto de fazer com que a lição do Evangelho, que manda que nós busquemos amar os criminosos, seja vista por nós não da forma como nós vemos hoje, por achar que isso é tão difícil, principalmente com as pessoas que estão ingressando no Espiritismo, quando vê isso lá, fica sem entender. Mas a piedade será capaz de fazer-nos compreender isso. Não é? Porque tira de nós essa indiferença latente que existe em nós, desse ego inflamado que nos inflama interiormente, mas que não se expande, porque não se divide. É dentro dessa piedade que nós vamos encontrar, vou falar mais rápido por causa do tempo, a pacificação dos nossos sentimentos. Aquele que está aqui, que se julga um pouco enraivecido, temperamento forte, meio embrutecido, lembre-se, a piedade pacifica os sentimentos. A piedade incomoda ou perturba o egoísta. A piedade provoca sentimentos e transforma-os em bem. Ela é precursora da caridade. Cria as melhores perspectivas para nos aproximarmos do semelhante e cumprirmos o nosso papel. Ela é precursora de outras virtudes da seguinte maneira: da caridade por estimular auxílios. Ela é precursora do perdão por fazer-nos apiedar do ofensor. É precursora da beneficência por despertar-nos a organizar as formas de amparar o próximo. Da humildade por nos tornarmos iguais quando amamos e servimos. Do amor por despertar-nos o maior dos sentimentos aos decaídos. Da indulgência por antecipar em auxílio a qualquer julgamento. E finalizando, é precursora da paz, a paz que tanto sonhamos, por emitirmos vibrações de calma ao coração que serve. Paz a todos e muito obrigado.